Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindos ao nosso canal. Para você que é novo, que está chegando no canal pela primeira vez, eu sou Regina, eu sou bruxa natural, taróloga, trabalho com vários oráculos, sou escritora, sou artesã de mandalas e sou a criadora deste canal, que é o nosso ponto de encontro para a gente conversar sobre magia, bruxaria, tudo que envolve o maravilhoso mundo místico. Se você aprecia esses assuntos, eu convido você a vir com a gente, porque eu tenho certeza que algum conteúdo do canal vai te interessar. Bem, pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo sobre a história da bruxaria. Para fechar a série de vídeos, falando um pouco, dando pequenas pinceladas para você que é novo, que está chegando nessa jornada agora, para que vocês entendam um pouco o que é a bruxaria, qual a história da bruxaria através, dos tempos, como essa história veio através dos tempos até nós hoje, tá certo? Então, eu hoje vou mostrar depois alguns livros para quem quiser se aprofundar no tema, porque, como eu disse, isso foi só algumas pinceladas em homenagem a esse mês de outubro, que é o mês das bruxas. Bem, mas antes que eu comece, continue contando nossa história, eu peço a vocês que deixem o like de vocês, que deixem um comentário, que deixem um emoji. Essa é a forma de vocês apoiarem essa bruxa aqui. É através desse incentivo, desse like de vocês, dos comentários, que o YouTube vai perceber que o canal está sendo bem aceito e vai levar o canal para outras pessoas. E você que gosta do nosso canal, que de vez em quando para um pouquinho aqui para assistir um vídeo, eu te agradeço. Mas eu te peço mais uma gentileza, a de se inscrever no canal, a de compartilhar o canal com seus amigos, com seus conhecidos. Dessa forma você vai estar ajudando essa bruxa, vai estar ajudando o meu trabalho e a bruxa aqui agradece. Mas vamos dar continuidade à nossa história, a esse nosso passeio pela história da bruxaria. Eu tinha parado a semana passada, justamente naquela época, da caça às bruxas, lá atrás, na Idade Média, onde a bruxaria ela passa a ser, considerada um crime pela igreja, um crime de heresia. E então as bruxas, quem era considerado uma bruxa, era presa, torturada, queimada. E um dos fatores que acirrou muito isso foi justamente o livro de um inquisidor alemão chamado, Erich Kremer. Ele era um alemão, um inquisidor alemão, e ele publicou um manuscrito, um livro na época chamado Malleus Maleficado, ou seja, traduzindo o martelo da feiticeira. Nesse livro, que é um livro profundamente misógino, de perseguição à mulher, ele ensina como identificar uma bruxa, quais são as marcas de uma bruxa. Isso valia qualquer coisa, um sinal, uma verruga, uma cor de cabelo. Mulheres ruivas foram muito perseguidas, para que essas mulheres fossem perseguidas. Então nós vemos o quanto essa perseguição ela foi massacrada justamente em cima da figura feminina, para massacrar a figura feminina. Então a bruxaria ela é um crime, considerado um crime de heresia em toda a Europa, com exceção da Inglaterra. Na Inglaterra ela é considerado um crime civil. E lá as bruxas não foram queimadas na fogueira. Lá as bruxas eram enforcadas, eram levadas à forca. Por ser um crime civil, elas eram levadas à forca como qualquer um outro criminoso. E tudo isso dura até meados, vamos dizer assim, até mais ou menos 1880. No ano de 1880, começa a tomar conta da Europa um novo movimento, chamado Iluminismo, tá? O Iluminismo, ele vai valorizar o racional. O Iluminismo é um movimento que ele bate de frente com a igreja, mas não só com a igreja,
como eu diria, ele bate de frente com relação a tudo que não pode ser palpável, provado pelas leis da ciência. Então, tudo que é espiritual cai, vamos dizer, na crendice, no ridículo. Então, acreditar em bruxas e mulheres com algum poder é algo ridículo. Então, acaba ali, né, a perseguição, mas tudo que é espiritual também começa a ser lançado um descrédito sobre isso. Porque o iluminismo ele foi a época das grandes descobertas científicas. Foi a época em que a ciência dá um salto enorme, né? Então ele é chamado o século das luzes e da renovação. A partir daí, né, de 1880, que surgem as grandes invenções que nós temos até hoje. Surge a invenção da eletricidade, né? Então vai surgir a eletricidade, a descoberta do rádio, do telescópio, da locomotiva. Então tudo isso, a partir desse século, surge. A ciência dá um salto, dá um avanço muito grande. Então as pessoas começam a ser racionais, elas não acreditam naquilo que a ciência não pode provar. Tudo que a ciência não pode provar é levado como crendice, né? Como superstição. Então é realmente o iluminismo, se por um lado ele traz um grande avanço nas ciências, ele também ele traz o ceticismo com ele, né? Ele traz meio que o abafar do que é espiritual. E somente aquilo que a ciência poderia comprovar é aceito. Só aquilo que é provado pela ciência é aceito. E isso vai durar até realmente o final do século XIX, certo? Mas aí acontece que o ser humano, ele não é só matéria, ele é espírito. E ele sente dentro de si a sede por algo além, por algo que vai além da matéria, por algo que explique a sua essência. Então, lá no final do século XIX, esse movimento do iluminismo ele começa a decair e surge um novo movimento chamado de ocultismo. O movimento do ocultismo ele vai estudar exatamente os fenômenos que a ciência não explica, os chamados fenômenos sobrenaturais. Então é nessa época que vai surgir a alquimia, a astrologia, a numerologia, e as pessoas que vão encabeçar esse movimento geralmente são nobres, são pessoas pertencentes à alta nobreza. Então isso vai trazer uma credibilidade para esse movimento. Só que aí esse movimento ele já não é mais encabeçado por mulheres, né? As mulheres não aparecem, ele é totalmente encabeçado por homens. São os homens que são os líderes desse movimento, né? Surge a alquimia esqueço o nome dele, um grande alquimista da época. Surge toda a cábala, surge aí. Então todas as ciências ocultas despertam aí, né, no ocultismo. Então, gente, ele vem de uma certa forma despertar novamente as pessoas para o lado espiritual, mas é um movimento liderado por homens agora. E talvez por isso ele fosse ter realmente maior credibilidade, né, para a época. Ele ganha essa autoridade. Homens e nobres, não era qualquer pessoa, eram os nobres que encabeçavam esse movimento. Aí nós percebemos que a bruxaria é perseguida e depois ela é passada para o rol de crendice, de coisa de pessoas simplórias, de pessoas ignorantes, era que acreditavam naquilo. Depois chega o iluminismo, mas o iluminismo ele é encabeçado agora por homens. São as ciências, as sociedades secretas nascem aí, né? Ela vai dar origem a maçonaria, nasce aí também, as grandes sociedades secretas, mas todas dirigidas por homem, né? Por homem.
Então, o tempo passa, né? De uma certa forma, há um ressurgimento do espiritual e as coisas vão caminhando, né? A história vai caminhando para frente. Aí nós vamos dar um salto e vamos passar, né, para o século XX, para os anos de 1950, meados de 1950. Nessa época, surge na Inglaterra a figura de Gerald Gardner, a pronúncia acho que é essa. E ele é o pai, né, ele vai vir a ser o pai do chamado neopaganismo ou novo paganismo. Por quê? Porque Gerald começa a estudar aqueles povos bem antigos, aquelas religiões primitivas, a religião da deusa. Então ele ressuscita de uma certa forma aqueles saberes, ele ressuscita de uma certa forma a bruxaria, ele desperta esses saberes adormecidos. Então ele é o pai da Wicca. Ele, ao estudar tudo isso, ele funda uma religião neopagã, né, denominada Wicca. E a Wicca revive exatamente aqueles conceitos que a gente viu lá atrás da deusa, do deus. Ele cria regras e forma uma religião. E revive aí a bruxaria. A Wicca, ela é uma religião dentro da bruxaria. A bruxaria em si, ela não é uma religião, é um caminho. Mas a Wicca, ela é uma religião dentro da bruxaria. Para você ser um wiccano, pertencer ao Wicca, você tem que se ligar a um clã, a um convent, você tem que se ligar a um convent, que geralmente são formados. Ele é formado por 13 pessoas, um convent, onde há a figura do sacerdote e da sacerdotisa, e ali há regras para você seguir, para você ser iniciado, né? Depois de um ano que você frequenta ali, você é iniciado na magia, na bruxaria em si. E a partir dele vão surgindo outras pessoas, né? Outras pessoas. Surge Alex Max, que dá uma nova vertente à Wicca, chamada Wicca Alexandrina. Existe a Wicca Gardneriana e a Wicca Alexandrina. E várias vertentes vão surgindo, como acontece geralmente com as religiões, onde se estabelece uma e daí outras vertentes vão surgindo. Isso começa lá na Inglaterra, tá certo? E vai até meados mais ou menos dos anos 60, certo? Isso vai até os anos 60. A partir dos anos 60, um casal chamado Raymond e Rosemary Belknap, algo assim, levam esses saberes para os Estados Unidos. E lá, isso vira basicamente uma febre. E aí a bruxaria ganha realmente um impulso. Chega lá, há muita aceitação, principalmente os movimentos feministas que estão começando, né? Ao reviver aqueles saberes do sagrado feminino, da deusa, meio que bebem muito dessa fonte. E aí a bruxaria começa realmente de novo a florescer, a ganhar força, a ganhar diversas vertentes. Mais tarde, né? Isso daí, em meados lá dos anos 90, chega até os jovens. Através de quê? De filmes do cinema, vários filmes sobre bruxaria, sobre bruxa. Um filme que foi muito famoso, As Jovens Bruxas, começam a conquistar esse público mais jovem. E esses saberes da bruxaria começam, né, a vir com muita força. Depois chega a internet. E muitos jovens, né, a maioria todos de famílias cristãs, começam a estudar bruxaria através da internet. E aí a bruxaria, não só a Wicca, e o interessante é que hoje, né, a Wicca,
ela é uma religião pagã com maior número de adeptos, onde a totalidade, a maioria dos seus adeptos são mulheres. E outras vertentes vão surgindo. A partir daí, quando ela vai ganhando força e levada pelos movimentos feministas, e levada pelos jovens, né? E ela começa depois a se ligar também a esses movimentos ligados de proteção à natureza, já que na bruxaria a natureza é sagrada. Começam os outros ramos, surge a bruxaria natural, bruxaria eclética, magia do caos. Todas essas vertentes vão surgindo. Até chegarmos, né, aos dias de hoje, né? Aqui no Brasil, um dos precursores da bruxaria é o Claudinei Pietro, né? Claudinei, ele é o fundador da Wicca no Brasil. Ele tem vários livros escritos, ele fundou, eu acho que há uns 4 anos, 5, não tem mais do que isso atrás, o primeiro museu de magia e bruxaria do Brasil, que é lá em São Paulo. Então, Claudinei, ele traz isso, a Wicca aqui para o Brasil. E várias vertentes aí vão surgindo, né? Mas o que eu queria dizer ao fim é para você que está chegando agora, é que a bruxaria ela é realmente esse caminho de liberdade. Eu me identifico e me iniciei na bruxaria natural. Eu sou uma bruxa natural. A bruxaria natural ela não tem regras, como a Wicca, né? Ela não é uma religião, ela é um caminho espiritual, onde você pode, se tiver uma religião, permanecer nela tendo a sua religião. Na bruxaria você pode tem a bruxaria devocional ou não, você pode cultuar ou não um deus, uma entidade ou não, ou simplesmente honrar a natureza. Mas de uma certa forma todos nós honramos e reverenciamos a deusa. E quem é a deusa para a gente? Quem é a grande mãe? A grande mãe, a deusa, ela é a terra, ela é a natureza, porque é essa mãe terra que a gente chama, que nos dá a vida, que nos sustenta, que nos nutre e que recebe os nossos corpos quando terminarmos as nossas missões aqui. Então ela é a nossa mãe, a nossa deusa. A deusa é a natureza, a deusa ela vive dentro de mim, ela vive dentro de você. Ela não é um ser distante, ela é um ser vivo dentro de mim, ela é aquela que nos acolhe, que nos dá colo. Ela é aquela que nos dá força. Ela é luz e ela é sombra, porque a natureza é luz e sombra. Não existe dia sem noite, não existe noite sem dia. A mesma natureza nos mostra que a mesma chuva que fertiliza o solo é a chuva também que muitas vezes traz uma catástrofe. A brisa suave que a gente gosta, que nos acalenta, também pode se tornar um furacão destruidor. É luz e sombra. Ela não exige de nós essa perfeição, sermos só luz, porque tudo no universo é dual. Ela não exige nada, ela só pede que a gente tenha discernimento para buscar o caminho do equilíbrio entre essas polaridades, entre essas forças. E ser bruxa, quando a gente se apropria hoje do nome de bruxa, é honrando essa liberdade, é honrando esse feminino, é honrando todas aquelas que vieram antes de nós, que foram torturadas, queimadas. Quando nós dizemos que somos as netas, bisnetas, tataranetas das bruxas que não foram queimadas, a gente diz isso com tanto orgulho. É por isso que defendemos o nome bruxa, independente do teu gênero, seja você se identifique como uma bruxa, como um bruxo, é honrando essa natureza de liberdade. A bruxaria ela é livre, ela não tem amarras, ela tem várias vertentes, mas ela não nos obriga a nada. Você escolhe o que você quiser ser. A única regra, se a gente pode chamar assim, que a bruxaria diz é: seja livre, desde que você faça o que quiser, desde que você não prejudique a ninguém. Porque tudo que eu faço para o meu semelhante vai voltar para mim de uma forma ou de outra. Então, pessoal,
nesse mês, né? E que a gente está festejando o mês das bruxas, era essa história que eu queria, em pequenas pinceladas, contar para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar alguns livros para quem quiser se aperfeiçoar. Um dos livros que eu indico é esse aqui, Quando Deus Era Mulher. Esse livro é de Merle Stone. Esse livro, gente, é maravilhoso. Ele traz aqui, olha, essa imagem aqui, que eu disse que foi uma das primeiras imagens, que vem lá da pré-história, a imagem da deusa. Essa imagem é encontrada em várias culturas, é uma Vênus e ela é encontrada em diversas culturas. Outro livro, esse daqui, A História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. Excelente esse livro, tá? Muito bom. E um outro, esse aqui, Jornada da Bruxa, de Michele Cantagalo. Esse daqui eu acho que você só encontra na internet, no site da autora, tá? Esses outros você encontra em livraria. Esses outros dois. E tem vários livros, gente. Filmes, documentário, onde vocês podem beber realmente desse conteúdo. Para quê? Para que vocês tenham uma base. Para que vocês não fiquem naquele estereótipo que foi criado pelo cinema da bruxa velha, má, corcunda, nariguda, com a verruga no nariz, que devora criancinhas. Ser bruxa não é nada disso. A bruxa é aquela que sabe utilizar das forças da natureza, daquilo que ela tem, principalmente na bruxaria natural, ao seu redor, para transformar a sua realidade. E ela faz isso com respeito e consciência. A bruxa, ela não sai lançando feitiços à toa. Ela usa a magia quando necessário. E ela jamais vai fazer uma magia para prejudicar ninguém, porque essa ela sabe que todos nós fazemos parte da mesma teia. Essa teia que nos interliga. E se eu estou fazendo algo para romper com algo de alguém, para prejudicar alguém, cedo ou tarde isso vai reverberar em mim. Então, ser bruxa é isso. É respeitar a natureza, é respeitar o caminho de cada um. Você não vê uma bruxa tentando convencer ninguém a ser bruxo. Você não vê uma bruxa querendo ter prosélitos. Você não vê uma bruxa pregando bruxaria. Bruxa é livre. Cada um pode ser o que quiser, viver sua vida da maneira que quiser. Os outros é que se preocupam muito, né, com a bruxa. Mas a bruxa não se preocupa com o caminho de ninguém. Ela honra a liberdade, ela respeita a liberdade de cada um. A escolha, o caminho sagrado de cada um. A bruxaria, ela não tem livros sagrados. O que a bruxa tem são os livros que ela mesma escreve. É o seu livro das sombras, o seu grimório, o seu diário, onde ela anota seus saberes. E ali ela passa de geração para geração. Ela passa para os seus descendentes, né? A bruxa, geralmente, ela deixa o seu livro das sombras, o seu grimório para alguém. E aí esses saberes vão passando de um para o outro. São as próprias experiências da bruxa que ela escreve. Então, a bruxaria é um caminho de liberdade. E é isso que eu queria trazer para vocês nesses vídeos, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço que deixem um like para a bruxa, deixe comentários, se tiver alguma dúvida, deixe as perguntas aí de vocês, que se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, depois eu vou lá e respondo. Tá certo, meus amores? Então, isso foi um presente de coração de uma bruxa para os outros bruxos, para todos os meus bruxinhas e bruxinhos que me acompanham aqui no canal, nesse mês que é nosso. E dia 31 eu vou trazer alguma coisa, óbvio, para você, falando sobre
o Dia das Bruxas, tá? Dia 31 eu vou trazer alguma coisa. Não só para o seu Dia das Bruxas, mas para o seu sabá, né? Vai ser Beltane, é um dos melhores sabás, é o sabá de meio de primavera. Beltane é o casamento sagrado, é o casamento do Deus e da deusa, e eu vou falar sobre ele, eu vou trazer um vídeo bem bonito para vocês, porque é o Dia das Bruxas e a gente vai estar celebrando esse sabá. Imagine um dia, que energia, com tanta energia vai ser. Então, pessoal, é isso que eu queria entregar para vocês. Um beijo da bruxa no coração de cada um. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro. E que a deusa, a grande mãe, ela nos acolha, nos abraça, esteja sempre ali, nos guiando o nosso caminho. Sara Kali, Cigana Zoraia, também estejam sempre à frente da nossa estrada. Beijo para vocês. Tchauzinho.